Se você abrir a Bíblia no Antigo Testamento, vai encontrar a imagem de um Deus severo, um Deus que pune, que manda destruir os inimigos, um Deus que as pessoas seguiam por medo. Mas se você virar algumas páginas e chegar na história de Jesus, de repente, esse mesmo Deus passa a ser chamado de Pai. Um Pai de amor, de perdão e que acolhe a todos. Você já se perguntou o que aconteceu no meio do caminho? Deus mudou de ideia? Ou será que fomos nós que mudamos a capacidade de entender quem Ele realmente é? Hoje nós vamos falar sobre uma das frases mais famosas e mais mal compreendidas de Jesus. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Fica comigo até o final, porque entender essa frase é a chave para parar de sentir culpa na sua espiritualidade e começar a viver uma fé muito mais livre e consciente. Para entender por que a mensagem parece ter mudado tanto de Moisés para Jesus, a gente precisa entender o contexto. Imagina que você está lidando com uma criança muito rebelde. Você não vai conseguir explicar filosofia para ela, certo? Você precisa colocar regras firmes, limites claros e às vezes até usar um tom mais duro para que ela entenda o que ela não pode fazer. Foi exatamente isso que aconteceu na época de Moisés. A humanidade naquela época era como uma criança rebelde. Por isso, Moisés trouxe duas coisas diferentes: a lei de Deus e a lei dos homens. A lei de Deus é inalterável, são aqueles princípios universais como não matarás, não roubarás, e isso vale para qualquer época e qualquer lugar do mundo. Mas as outras leis, aquelas cheias de punições severas e regras sociais rígidas, foram criadas por Moisés para conseguir controlar um povo que ainda era muito indisciplinado. Eram leis temporárias, feitas para aquele momento específico. O problema é que, com o passar dos séculos, as pessoas começaram a dar mais importância para as regras criadas pelos homens do que para a verdadeira lei de Deus. E é aqui que entra Jesus. Quando ele disse, eu não vim destruir a lei, ele estava falando da lei de Deus, aquela que é eterna. Mas as regras antigas, cheias de punições e preconceitos, essas ele mudou profundamente. Jesus foi como uma atualização do sistema para a humanidade. Ele olhou para todas aquelas centenas de regras complicadas e resumiu tudo em apenas duas: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto, ele tirou o peso do medo e colocou a força do amor. Mas tem um detalhe muito importante aqui. Jesus sabia que a humanidade não estava pronta para entender todos os mistérios do universo. Ele mesmo disse que tinha muitas coisas para nos contar, mas nós ainda não podíamos suportar. Por isso, ele ensinava por meio de parábolas, usando histórias simples sobre sementes, ovelhas e moedas, deixando ali plantada a semente da verdade. Ele estava esperando que a gente amadurecesse. Ele estava esperando que a nossa inteligência, a nossa ciência e a nossa capacidade de raciocinar se desenvolvessem. E é exatamente no momento em que a ciência e a inteligência humana dão um salto que surgem o que muitos chamam de a terceira revelação. O Espiritismo, assim como outras correntes de pensamento espiritualista moderno, não veio para criar uma nova religião ou para apagar o que Jesus disse. Pelo contrário, o objetivo é pegar aquelas sementes que Jesus plantou há 2000 anos e finalmente explicar o que elas significam de forma clara, sem mistérios e sem alegorias. É tirar o véu. Hoje nós não precisamos mais de uma espiritualidade baseada no medo do castigo divino. Nós temos maturidade para entender que a verdadeira vida não se resume ao que a gente vive aqui na Terra. Nós somos espíritos em evolução, aprendendo a cada passo, e as leis divinas não são regras para nos punir, mas sim o caminho natural para o nosso progresso. Então, a grande reflexão que fica é: você ainda vive a sua espiritualidade com medo do passado ou já consegue enxergar a liberdade que o amor e o conhecimento trazem para a sua vida hoje? Se esse vídeo te ajudou a enxergar as coisas de um jeito mais leve, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso mostra para a plataforma que esse é um conteúdo de valor e ajuda a espalhar essa mensagem de amor e razão para mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, onde a gente sempre traz reflexões profundas de forma simples. E eu quero muito saber a sua opinião. Qual ensinamento de Jesus mais faz sentido para a sua vida hoje, independente da sua religião? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler e responder. Um abraço cheio de paz para você e a gente se vê no próximo vídeo.